Eu chamo agora, pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, Carlos Afonso Souza. Bom dia, ministros e demais integrantes da mesa, que saldo em nome do ministro Luiz Fux. Em nome do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, é um prazer poder me dirigir a vocês para apresentar nossas reflexões sobre a minuta que trata de propaganda eleitoral. Eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e diretor do ITS Rio, um instituto que congrega o trabalho de mais de 15 anos de professores que se dedicam ao estudo da regulação da internet no Brasil. Eu, o professor Ronaldo Lemos, o professor Sérgio Branco, tivemos a oportunidade de coordenar a equipe de pesquisadores que auxiliou o Ministério da Justiça, na época, na análise da consulta que gerou o Marco Civil da Internet, que gerou o projeto de lei que viria a ser a nossa Lei 12.965, de 2014, o Marco Civil da Internet. E é justamente com base nessa experiência que gostaria de fazer uma reflexão e uma sugestão com relação à nossa minuta de resolução no que diz respeito à propaganda eleitoral, e aí me chama a atenção especialmente o artigo 31. O artigo 31 é um artigo que trata sobre suspensão do acesso a conteúdos. E no seu parágrafo, no seu caput, o artigo 31 fala da possibilidade da Justiça Eleitoral determinar a suspensão do acesso a conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições da lei eleitoral. Então, no caput fala conteúdo. O parágrafo 2º do artigo 31 fala, ao contrário, não mais em conteúdo, mas fala que, uma vez determinado isso, a empresa deverá informar aos seus usuários que tentarem acessar seus serviços que ele se encontra inoperante. Então, no caput falamos de conteúdo e no parágrafo falamos de serviço. E aqui o problema é que esse parágrafo seja o gatilho para voltarmos a uma discussão bastante acalorada nos últimos anos no debate jurídico brasileiro sobre bloqueio de aplicações. E, a partir desse parágrafo 2º, se interprete a noção de que a suspensão de serviço que se torne inoperante seja usado para bloqueio de aplicações. E aplicações, na linguagem do Marco Civil, poderia ser utilizada aqui para os mais variados tipos de aplicações encontradas, de funcionalidades encontradas na internet. Isso vai de rede social, aplicativos para troca de mensagens, ou o próprio site de vídeos, como o YouTube, no qual estamos transmitindo agora essa audiência pública. Então, sabemos que esses aplicativos e essas aplicações podem ser utilizadas para as mais diferentes funções, o Poder Judiciário se vale dessas aplicações, e a nossa experiência dos últimos 2 anos de tentativas e alguns bloqueios efetivamente ocasionados, mostraram 2 fatos técnicos importantes. Primeiro, um dos casos do bloqueio do aplicativo WhatsApp terminou fazendo com que esse aplicativo fosse bloqueado também em partes da Argentina e do Chile. Ou seja, estamos trabalhando aqui com bloqueios que impactam na infraestrutura da rede. Por isso esse tema é tão delicado. E, por outro lado, também sabemos como esse bloqueio, da forma como é implementada, é fácil de ser burlado. Qualquer criança, adolescente, baixa um software que permite que esse bloqueio seja superado e continue acessando a mesma aplicação que a Justiça eventualmente pode ter ordenado que fosse bloqueado. Por tudo isso, é importante voltarmos à redação do Marco Civil da Internet, que no seu artigo 12, quando fala sobre a possibilidade de sanção envolvendo suspensão de atividades desenvolvidas, menciona apenas as atividades previstas no seu artigo 11. E aí, o artigo 11 do Marco Civil fala nas atividades de coleta de dados, de coleta de informações, ou seja, não existe no Marco Civil da Internet a possibilidade de bloqueio de aplicações, e me parece que, nesse ponto, a legislação eleitoral e a resolução aqui minutada, ela deveria seguir justamente essa orientação para evitar bloqueio. Uma última nota muito rápida, lembrando que a discussão sobre bloqueios e esse artigo 12 do Marco Civil, ela hoje está em debate no Supremo Tribunal Federal, com 2 ações que discutem justamente a questão dos bloqueios, e diversos projetos de lei no Congresso Nacional também se debruçam sobre esse tema, buscando proibir
efetivamente, bloqueios de aplicações no Brasil. Então, concluo apenas dizendo que o ITS Rio apresentou uma contribuição por escrito antes dessa audiência e faremos uma complementação à luz dos outros debates que também estamos ouvindo aqui nessa audiência pública. E a nossa sugestão seria, no parágrafo 2º do artigo 31, onde está escrito serviços, colocarmos conteúdo, porque assim o parágrafo fica adequado com o que está no caput. Esse é o parágrafo 2º do artigo 31. Trocar serviços por conteúdo e, onde está escrito inoperante, enfim, trocarmos por acessível, apenas por uma melhor técnica legislativa. Mas o principal aqui da nossa sugestão seria isso, não falarmos em inoperabilidade do serviço, mas falarmos em conteúdo inacessível no parágrafo 2º. Agradeço por essa oportunidade, ficam aqui as nossas reflexões. Obrigado.